Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, 1º de outubro, mês missionário, que traz como tema a Igreja e a Missão. Sereis minhas testemunhas. Celebramos também a festa de Santa Teresinha, doutora da Igreja. Ela viveu de 1873 a 1897. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24. Naquele tempo, os 72 voltaram muito felizes e contentes e disseram a Jesus: Senhor, até os demônios se submeteram a nós pelo poder do vosso nome. Jesus respondeu-lhe: Eu vi Satanás caindo do céu como um raio. E também eu vos dei poder para poder pisar sobre serpentes e escorpiões, e poder contra todo mal, e nenhum mal vos poderá fazer mal. Porém eu vos digo, não vos alegreis com isso. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro do céu. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois Jesus tomou os discípulos à parte e disse-lhes: Em verdade eu vos digo, alegrai-vos mesmo, porque muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não conseguiram. Quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos iniciando o nosso mês missionário e traz como tema esse ano a Igreja é Missão. A Igreja não faz missão, ela é missão, porque a vida é missão. E a Igreja recorda a mim e a você também que ser missionário significa ser testemunhas de Jesus de Nazaré. Hoje nós vemos no Evangelho os 72 que foram enviados por Jesus voltando muito contentes, muito felizes, talvez até um tanto vaidosos. E eles começaram então a propagar a Jesus tudo aquilo que eles fizeram e que até os demônios se submeteram a eles por causa do nome de Jesus. Mas Jesus, eu acredito que vai jogar um balde de água fria nessa vaidade deles, dizendo: Não vos alegreis com isso, que os demônios vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro de Deus, no livro da vida. Porque às vezes os ministérios que nós exercemos, os dons que nós recebemos do Senhor, eles podem se converter numa fonte de vaidade, onde eu começo a dizer: eu prego bem, eu ensino bem, eu vivo bem, eu rezo bem, eu administro bem. E assim nós vamos tentando com isso roubar a glória do Senhor e passamos a não ser mais testemunhas dele, porque nós passamos a pregar a nós mesmos e não a Jesus de Nazaré. Por isso Jesus vai dizer aos discípulos nesta hora: alegrai-vos não porque os demônios se submetem ao vosso poder. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no coração de Deus. Porque nós podemos exercer ministérios somente por vaidade, somente por vanglória. E o Senhor não é adorado, o Senhor não é louvado. Por isso Jesus hoje está educando o coração dos discípulos da primeira hora contra esse fermento de vaidade que pode tentar roubar a glória do Senhor, como fizera aquele anjo de luz chamado Lúcifer, que um dia também decaiu porque quis ser como Deus. E Jesus vai continuar dizendo, exultando no Espírito Santo, louvando o Pai, porque toda missão existe para louvar o Pai, para reconhecer que Ele é Senhor do céu e da terra. E também toda missão existe para que nós anunciemos o reinado de Jesus de Nazaré. Por isso Jesus vai dizer, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Peçamos ao Filho nesta manhã que nos revele o mistério do Pai, porque a inteligência humana é grandiosa, mas ela é limitada. Ela não consegue penetrar nos mistérios de Deus, ela não consegue compreender as coisas do alto. Isso somente a ciência do alto, só a ciência divina, que somente o Pai pode nos conceder pelo Filho no Espírito Santo. A inteligência humana é uma potência, mas limitada diante dos mistérios de Deus. E o Pai revela isso, diz Jesus, não aos sábios e inteligentes, mas aos pequeninos e àqueles que estão tementes à sua palavra e também ao seu senhorio. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus vai dizer aos discípulos da primeira hora e diz também para mim e para você: feliz é você, se você consegue enxergar aquelas coisas que os profetas não viram e que nem os reis também conseguiram ver, apesar de desejarem ouvir e apesar de desejarem ver. É o Senhor que concede a mim e a você esse dom para entendermos os mistérios dele. Por isso hoje Jesus educa o meu coração, educa o seu coração, para que a gente não venha se vangloriar, não venha se envaidecer pelos dons e ministérios que nós ocupamos, por todo o bem que o Senhor faz em nossa vida, porque isso tudo pertence ao Senhor, é dele que nós recebemos. Ele nos emprestou esses dons e carismas para que a gente possa evangelizar e que Jesus seja amado e o Pai seja louvado e adorado. Santa Teresinha vai nos ensinar, no seio da Mãe Igreja, eu quero ser o amor. E também ela vai dizer, eu prefiro ocupar os últimos lugares, porque pelos últimos lugares ninguém briga, mas pelos primeiros lugares todos nós brigamos. Que a Santa Padroeira das Missões ajude a mim e a você e ajude toda a nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, dos Frades Capuchinhos, aqui no Quitandinha, a beber deste espírito de sabedoria que Jesus nos concede hoje. Não vos alegreis e nem ficais contentes, porque os demônios vos obedecem ou porque exercem com muita maestria os ministérios e dons que o Senhor concedeu. Mas alegrai-vos por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida, no coração de Deus. Logo mais de 8 da manhã até às 13 horas, nós teremos o nosso projeto social Oficina do Ser Mais Esportes, lá na comunidade São José do Amazonas. De 14 até às 16 horas, o nosso projeto social Oficina do Ser Mais Leitura, lá na comunidade São Francisco das Chagas, da Rio de Janeiro. Às 16 horas, juntamente com a Missa das Crianças, estaremos abrindo o Tríduo de Nosso Pai São Francisco. Amanhã, domingo, às 7h30 da manhã, 9 horas, 11 horas e 19 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Às 8 horas da manhã, na comunidade São José do Amazonas, e às 10 horas da manhã, na comunidade Nossa Senhora do Rosário do Cremeri. E no dia 4 de outubro, festa de Nosso Pai São Francisco, nós vamos fazer a bênção dos animais às 9 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Às 6h30 da tarde, se não estiver chovendo, nós vamos rezar o terço com a ladainha de São Francisco, lá no restaurante da nossa irmã Rosana. E às 19 horas, nós viremos em procissão com a imagem de Nosso Pai São Francisco para a missa festiva aqui em nossa Igreja Matriz. E também no dia 3, começamos com a novena de Nossa Senhora Aparecida, do dia 3 até o dia 11. A missa será sempre às 19h30 e você poderá obter o folder contendo toda a programação aqui em nossa Igreja Matriz. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. No seio da Mãe Igreja, eu quero ser o amor. Amém.